Olá, nesse tópico vamos falar sobre o modelo físico de banco de dados. É uma construção utilizada para poder visualizar como que vai ficar a estrutura do banco de dados após a criação dos seus elementos. Os elementos de um banco de dados normalmente são as tabelas. Então, anteriormente vocês tinham criado o modelo entidade de relacionamento com entidades e relacionamentos entre elas. Essas entidades, na maioria das vezes, vão se tornar tabelas aqui no banco de dados. Só para exemplificar, temos aqui uma figura mostrando duas tabelas, por exemplo, chamada departamento e outra tabela chamada empregado, e cada uma das tabelas é composta de campos, também chamado de colunas. Então, podemos utilizar esses dois termos para identificar o que compõe uma tabela. Então, uma tabela é composta de colunas, no caso a tabela do departamento tem as colunas nome, número e RG do gerente, sendo que a tabela departamento possui esse campo número com o indicativo de um arroba aqui, justamente para mostrar que esse campo é a chave primária da tabela. O que vem a ser a chave primária de uma tabela? É um campo que vai permitir ao sistema identificar um registro único nessa tabela. Então, esses valores que são apresentados aqui dentro da chave primária não se repetem. Portanto, eu consigo identificar. Se eu falar que eu quero buscar os dados do departamento com o número 2, eu só vou ter uma linha indicando aqui o departamento de número 2. Então, a representação da tabela é feita nesse formato, de linhas e colunas, onde as colunas são os campos da tabela e as linhas são os registros. Então, aqui nessa tabela departamento, eu tenho 3 registros cadastrados, eu tenho 3 departamentos cadastrados. Cada um possui o seu número, que é único, não se repete, como eu disse. Aqui na tabela empregado, temos 4 linhas e 4 colunas. E essa tabela empregado possui o RG da pessoa como sendo a chave primária, considerando que o RG não se repete. Então, se eu falar que eu quero os dados do RG 404040, eu vou acessar essa linha aqui para obter os dados do empregado chamado João. E dentro de um banco de dados também temos a figura da chave estrangeira, que é utilizado quando é necessário criar um relacionamento entre duas tabelas. Então, quando precisamos criar um relacionamento entre duas tabelas, o uso da chave estrangeira é necessário. Então, por exemplo, aqui a tabela departamento tem uma relação com a tabela empregado para que eu possa dizer qual é o gerente, quem é o responsável por cada departamento. Então foi criado aqui um campo chamado RG gerente, que guarda o RG do gerente de cada departamento. Então, se eu falar quem é o gerente do departamento de engenharia, é aquele empregado que tem o RG 303030. Então, eu venho aqui nessa tabela, procuro o RG 303030 e eu sei que o departamento de engenharia é gerenciado pelo Pedro. O departamento de contabilidade é gerenciado pelo José, que é o RG 101010. E o departamento de marketing é gerenciado pela Maria. Então, esse campo que é chave primária aqui na tabela empregado, ele veio aqui para essa tabela departamento como chave estrangeira, é uma FK. Então, temos aqui também outro exemplo de chave estrangeira. Se eu quero saber a qual departamento o meu empregado está vinculado, foi criada aqui uma chave estrangeira chamada débito, que vem lá do número do departamento. Então, a chave primária aqui da tabela departamento veio aqui para a tabela empregado como sendo chave estrangeira. Então, eu sei que o Pedro trabalha no departamento de engenharia, junto com a Maria, porque os dois estão vinculados ao departamento de número 2. O departamento de número 2 é o departamento de engenharia. A criação dessa tabela com os seus campos, ela pode ser feita tanto no papel e lápis, ou podemos utilizar softwares para isso. O software que eu utilizo particularmente para isso é o MySQL Workbench. O link para baixar está disponível no material.
Então, para poder criar um modelo, basta acessar a opção File, New Model, para poder criar um novo modelo de banco de dados. Depois eu vou adicionar aqui um novo diagrama e eu já tenho a janela aqui de trabalho do Workbench. A criação de uma tabela, não só de uma tabela, mas a criação da tabela, dos relacionamentos, nós vamos precisar utilizar essa barra de ferramentas aqui. A primeira opção que eu vou utilizar é essa opção de nova tabela. Eu vou criar aqui então a tabela departamento. Para criar a estrutura da tabela, basta dar um duplo clique aqui em cima da tabela. O Workbench vai abrir essa seção aqui embaixo. Eu vou primeiro alterar aqui o nome da tabela, vou chamar de departamento. Para padronizar, vamos utilizar tudo minúsculo, sem acento, sem caractere especial, sem espaço. O nome dos campos, né, o nome das colunas também segue uma regra parecida com a declaração de variáveis. Não utilizar número, não utilizar espaço, caractere especial. Então, eu vou criar aqui o departamento. Deixa eu voltar aqui. A chave primária é o campo número. Então, eu vou criar aqui o campo número. Todo campo, nesse modelo físico do banco de dados, precisa ter um tipo de dados. Igual uma variável é de um tipo de dados, né, inteiro, real, caractere, string, aqui nós vamos definir qual tipo de dados. O MySQL possui um número grande de tipos de dados, mas normalmente a gente utiliza esses aqui. Int, varchar, que é como se fosse o string, decimal para campos com ponto flutuante, datetime, tem o date. Nesse caso aqui eu vou manter o int. E eu havia dito que esse campo número é a chave primária dessa tabela. Então eu basta marcar essa opção PK aqui, que o modelo já vai identificá-lo com essa chavezinha amarela, que é uma chave primária. A opção NN indica que é um campo não nulo. Se é uma chave primária, obrigatoriamente ela precisa ser não nula, porque se ela fosse nula eu não conseguiria identificar uma linha na tabela. E eu vou criar os outros campos, que é nome. Vou criar aqui o campo nome. Ele vai ser um varchar de tamanho 100. Vou apertar ESC aqui para tirar esse terceiro campo. E vou marcar a opção de não nulo. Então, obrigatoriamente, o usuário precisaria preencher o número do departamento e o nome dele. O terceiro campo, eu não vou criá-lo por enquanto, porque ele é uma chave estrangeira. Ele é um campo que vai ser criado a partir de outra tabela. Daqui a pouco eu vou mostrar como que esse campo vai ser criado aqui. Vou fechar a estrutura da tabela departamento e vou criar agora a tabela empregado. Ela vai ter o campo RG como sendo chave primária. Tem o campo nome do empregado, que eu vou colocar com 100 posições, marcar que vai ser não nulo. E tem o campo também salário. Então, vou colocar aqui o campo salário. Ele vai ser do tipo decimal, com 15 posições, sendo duas dedicadas aí a casas decimais. Vou deixar como não nulo também. O último campo, débito, é uma chave estrangeira, então eu não vou criá-la aqui imediatamente. Então a estrutura das minhas duas tabelas está pronta aqui. Esse tipo de relacionamento entre essas duas tabelas é um relacionamento que a gente chama de 1 para n. Por exemplo, quando eu pego aqui o relacionamento RG do gerente, um departamento específico, por exemplo aqui contabilidade, né, determinado departamento somente vai possuir um gerente, que é, nesse caso aqui, o José. Porém, um gerente nada impede de que um empregado gerencie mais de um departamento. A regra pode ser assim, ou a regra poderia ser definida que somente um empregado só poderia gerenciar um departamento. Nós vamos extrapolar um pouquinho, vamos imaginar que um empregado poderia gerenciar N departamentos. Então eu tenho determinado departamento só pode ter um gerente. Porém, um empregado pode gerenciar N departamentos. Então, quando eu tenho um relacionamento 1 para N, não identificador, eu utilizo essa opção aqui. E eu primeiro clico na tabela de destino, que vai receber a chave estrangeira, e depois na tabela de origem.
Então vocês podem visualizar aqui que vou aproximar um pouquinho, que foi criado um novo campo na tabela departamento e aqui o símbolo de um relacionamento 1 para N. 1, esses dois tracinhos, e aqui esse pezinho de galinha que é o N, indicando que um empregado pode gerenciar N departamentos. E aí eu vou entrar aqui nesse campo e vou alterar o nome dele. Vou chamar de RG gerente. RG underline gerente. Então dessa maneira, criou um campo a mais aqui, eu vou excluir ele, botão direito, excluir. E vou voltar aqui para o meu modelo. O mesmo eu faço para poder criar o relacionamento contrário, indicando que um empregado está vinculado a um departamento. Então, deixa eu mostrar aqui que foi criado o campo departamento número. Isto é, eu tenho aqui esse campo débito que vem lá da tabela departamento. Então eu tenho aqui um relacionamento 1 para N. Um departamento pode possuir N empregados cadastrados vinculados a ele. Eu vou chamar esse campo aqui de débito, assim como estava escrito lá na minha figura. Então dessa forma eu criei duas tabelas e fiz dois relacionamentos entre essas tabelas, do tipo 1 para N. Para fazer uma simulação dos dados inseridos nessa tabela, basta dar um duplo clique aqui na tabela e acessar a opção Inserts aqui. Aí eu vou colocar o número, por exemplo, o departamento 1 é o de contabilidade. O departamento 2, engenharia, e o 3 é o de marketing. Eu ainda não vou colocar o RG do gerente porque eles não foram cadastrados. Eu vou dar um duplo clique. Deixa eu voltar aqui em departamento. Para salvar os dados, vou clicar nesse Apply Changes para ele aplicar essas mudanças. Vou abrir a tabela empregado e vou inserir um exemplo aqui, o 10-10-10, que é o José. Serve 2000 e trabalha no departamento 1. Então já vou vincular aqui com o departamento 1. Vou salvar os dados. Quando vier aqui em departamento, eu já posso falar que o departamento de contabilidade é gerenciado pelo gerente que possui RG 1010. Então, se eu voltar aqui na tabela empregada, eu sei que o gerente que possui RG 1010 é o José. O Workbench facilita muito esse trabalho de criação da estrutura do banco de dados. Nas próximas aulas, nas próximas unidades, vamos continuar conhecendo aqui essas ferramentas e outros tipos de relacionamento.